Fala, primeiro ano, para a gente finalizar nosso conteúdo, dando continuidade para a gente encerrar nosso primeiro bimestre, o objetivo da aula hoje é estudar sobre as especializações das membranas, saber as funções, as principais funções da membrana e algumas especializações das membranas. Algumas células, principalmente células do tecido epitelial que reveste a membrana, elas especializaram e se modificaram para aumentar as funções dessas membranas, as funções no processo de transporte de substância. Dentro dessas células, células dos animais, tem os demossomos. O que são os demossomos? Os demossomos são proteínas, elas são ricas em proteínas adesivas. O que elas fazem? Ela aumenta o poder de adesão entre as células vizinhas e impede que substâncias estranhas não entrem para dentro da célula, ok? Outra célula especializada que sofreu modificações são as microvilosidades. As microvilosidades são projeções que a gente pode dizer que são semelhantes a dedos, que revestem algumas células. Por exemplo, é bem comum você ver o, as células que revestem um tecido delgado rica em microvilosidade. Por quê? A microvilosidade ela aumenta a superfície da célula e com isso tem um maior contato com nutrientes. Então ela tem uma função de aumentar a absorção de nutrientes para o interior da célula, aumentar a superfície celular. Outra célula bem importante é a interdigitação, que são tipo dobras. Essas dobras fazem com que é, células, later, é, células laterais, membranas laterais, elas se encaixam e com isso aumenta também a adesão e a comunicação entre células vizinhas. Além disso, ela também, por ter essa questão do encaixe entre células lado a lado, ela aumenta o poder de troca. Elas comunicam e fazem troca de substância uma com a outra. Ela aumenta a superfície celular. Tranquilo? Então, além disso, a gente também vai aprender sobre envoltórios externos à membrana. Um dos mais importantes é o glicocálix. O glicocálix ele é um revestimento, ele reveste a camada da membrana, que a camada frouxa das moléculas glicídias, ou seja, é a união entre proteínas integrais com alguns carboidratos, que a gente pode dizer que são glicoproteínas. E eles têm um papel importantíssimo, essa aderência entre proteção contra danos físicos e químicos. Ele é um dos papéis, um bizu bem interessante, é o reconhecimento celular. Ele é o reconhecimento celular, ou seja, ele reconhece, por exemplo, quando tem invasão de bactérias, eles são primeiros, é a primeiro células, quando falo envoltório, a emitir glóbulos brancos e reconhecer que tem, ó, aqui tem um corpo estranho, aqui tem um corpo estranho. Então, uma das principais funções do glicocálise é o reconhecimento celular. Quando a gente faz transplante, o glicocálise ele tem esse papel de rejeitar ou não, reconhecer se a célula é semelhante a outra célula. O glicocálise ele passa a multiplicar e passa a perder a sua capacidade de multiplicação, no caso de reconhecimento celular, aí é uma questão, o surgimento de tumores no tecido, ou seja, o câncer ele tende a diminuir essa capacidade do glicocálise reconhecer uma célula com características parecidas com a outra. Então, eu quero que vocês anotem isso, reconhecimento celular. Quando fazemos transplantes, o glicocálise ele tem esse papel de rejeitar ou não o tecido parecido com identificação da compatibilidade desse tecido com um novo tecido, com o tecido já, a célula, na verdade, né? Ele reveste as células, a membrana, e ele tem essa capacidade de reconhecer e ver se é compatível ou não. Beleza? Agora, nas células animais, outro célula importante,
outra parte importante, outro envoltório externo, a membrana é a parede celular nos vegetais. A parede celular ele tem um papel importantíssimo na proteção, na aderência. Aqui, ó, na aderência, ela em volta, ela permite aquilo que a gente viu no transporte, que a membrana, se ela entrar no meio hiportônico, ocorra a lise, né, a osmose, a entrada de água, ocorra a quebra do rompimento da membrana devido à parede celular. E a parede celular é dividida em três partes. A lamela média, que é uma camada mais externa, a primeira camada que se desenvolve, ela tem um papel de aderência, de aderir às células, porque ela é rica em pectina. Essa pectina garante, uma proteína que garante a aderência entre os componentes. A segunda parte da parede celular é a parede primária. Essa parede primária ela é uma camada fina e flexível que possibilita a expansão de células jovens. Ela sempre está em desenvolvimento, em multiplicação. Justamente pela quantidade de celulose, fibrilas, né, de celulose, além de pectina. Isso ajuda na aderência e na sustentabilidade, na proteção da membrana. Abaixo entre a membrana plasmática e a parede celular, temos a parede secundária, que é uma parede rígida, rica em celulose, principalmente em proteínas de lignina, que é bem presente condutores, nos vasos condutores, e a suberina, que está presente nos tecidos das cascas de árvore. Em comparação com a parede primária, a parede secundária, ela não cresce mais, são formadas por células mortas, elas não vão se desenvolver mais. Então tudo isso garante a proteção da membrana plasmática, ok? Então, dando continuidade, os envoltórios, as bactérias, ela apresenta as paredes celulares bacterianas, elas, diferente das plantas, ela apresenta uma célula que é composta por peptidoglicanos, que revestem a parede celular das bactérias. Esses peptidoglicanos, eles são uma rede de polímeros, eles garantem a forma celular. Além disso, eles impedem que as células da membrana, as células das bactérias, elas se estourem quando colocadas no meio hiportônico, e tem a proteção física. Um fato interessante é que essas bactérias, pela quantidade de peptidoglicanos, você pode definir a coloração e definir que tipo de bactéria é, se ela é gram-positiva ou se ela é gram-negativa. Por exemplo, as bactérias gram-positivas, determinada classificação, técnica de coloração, permite que separar esses dois grupos. Por exemplo, as gram-positivas, elas têm uma parede fina e é rica em grande quantidade de peptidoglicanos. Já as gram-negativas já apresentam uma forma mais complexa e menor quantidade de peptidoglicanos, ou seja, essa coloração aqui roxa determina a quantidade de peptidoglicanos. Já as gram-negativas já não tem uma quantidade de suficiente, menor quantidade, ela é revestida por uma parede celular, mas com menor quantidade de peptidoglicanos. E isso ajuda no modo de tratamento, do uso de medicamentos. Um dos medicamentos mais utilizados no combate de doenças provocadas por bactérias é a penicilina. E a penicilina ela atua justamente, ela é muito eficaz em bactérias gram-positivas, que são ricas em
em peptidoglicanos, ou seja, a penicilina em bactérias causadoras de doenças gram-positivas, ela vai funcionar, ela vai ter um efeito maior. Já em bactérias gram-negativas, o efeito da penicilina ela não vai ser tão adequado quanto na bactéria gram-positiva, ok? A parede celular fúngica ela tem algo bem típico, que elas são ricas em quitinas. Essas quitinas são presentes, é uma característica presentes nos animais, por exemplo, nos artrópodes é rico, a carapaça é rico na proteína denominada quitina, e isso garante a proteção da parede do fungo, dos cogumelos que reveste o micélio, é rico em uma proteína denominada quitina, que é encontrada também nos artrópodes. Ok? Qualquer dúvida, deixem nos comentários.